Volume 22. Capítulo 1. Voltando para casa e fazendo relatórios. Eu estava em uma casa nos arredores da cidade mágica de Sharia. A sala que se estendia diante de mim estava equipada de forma digna do castelo de um rei demônio maligno. Estava mobiliada com um luxuoso tapete azulano e cadeiras feitas de mogno e couro de dragão vermelho, estofadas com lã de melis. A escrivaninha era de madeira clara, combinando com as cadeiras, e os ornamentos, todos criados meticulosamente pelos artesãos de Sharia, teriam impressionado qualquer um. A lareira brilhava, suas chamas crepitavam levemente de uma forma aconchegante que, apesar de mim mesmo, deixou meu coração tranquilo. Você deve estar se perguntando que parte disso soa como o castelo de um rei demônio maligno. Isso tudo se deve à aura inquietante que irradiava do homem carrancudo que me olhava fixamente de seu assento. Sua presença fazia com que todos os lugares por onde passava parecessem o castelo de um rei demônio maligno ou uma sociedade secreta. A atmosfera de um lugar tem tudo a ver com as pessoas que o habitam. Os móveis ou o que quer que seja são apenas uma nota de rodapé. O que importa sempre são as pessoas. Isso é tudo que tenho a relatar desta vez, disse eu, concluindo meu relatório sobre os eventos no país sagrado de Milis. Meu local de palestra tinha o tipo de atmosfera caseira que você poderia encontrar na casa de uma família que finge um pouco demais que o divórcio não está chegando. Orsted sempre parecia estar prestes a entrar em parafuso. Talvez fosse por isso que Eris, que estava atrás de mim, de um lado, estivesse tão nervosa. Na verdade, a expressão que ele usava agora não era nem um pouco a sua cara de balista. Estou vendo. Ultimamente, eu tinha pegado o jeito de ler as expressões de Orsted, então eu sabia o que esse rosto significava. Certo, então. Foi cerca de 70% de dúvida e talvez 30% de falta de interesse. Não estava especialmente irritado. Então você pode se acalmar, Eris. Então, sobre esse passo em falso. Prometo que vou limpar a bagunça que fez aqui. Deixe que Kaijin Kuagme derrote os Kamen Rider Giese. Nota, essa fala é uma piada com referência a Kamen Rider. Oh, sim, obviamente, você estará abordando isso. O problema é que, pelo tom de Orsted, imaginei que essas palavras estavam vindo da parte dos 70% de dúvida. Algo incomoda, senhor. Você me disse tudo isso pelo tablet de contato, explicou ele. Por que veio até aqui para repetir? Tenho a obrigação de fazer meus relatórios. Além disso, parece que meus planos terão que mudar daqui para frente, então achei que uma reunião era necessária. Estou vendo. Orsted disse com um suspiro. Ele voltou a se sentar. Então? O que está planejando? Vou ser breve, eu disse, limpando a garganta. Como mencionei no tablet de contato, Giese me disse que está reunindo forças para poder me matar em uma batalha frontal. Não sei se ele estava dizendo a verdade ou não, mas pretendo enfrentá-lo reunindo meus próprios aliados poderosos. Ele realmente tinha que olhar para mim como se estivesse resmungando, exatamente o que você me disse no tablet de contato. Então? Achei que conversar pessoalmente poderia levar a novos desenvolvimentos ou algo assim, então me processem. Além disso, é importante fazer o check-in. Não seria bom se cada um de nós estivesse vendo a situação de maneiras diferentes. Primeiro, quero ir até o Deus da Morte no reino do Rei Dragão, depois a Toph, em seguida, irei até o Deus do Norte. Ah, você sabe onde fica o Deus do Norte? Depois da Toph, eu queria conversar com os 7 grandes poderes, começando pela mais forte delas, número 5, o Deus da Morte. Número 6, o Deus da Espada. Número 7, o Deus do Norte. Em uma reunião anterior com Orsted, ele me disse que era mais fácil falar com o Deus do Norte do que com o Deus da Espada, então planejei misturar um pouco a ordem e priorizar o Deus do Norte. Eu não sei. Todo Deus do Norte é um andarilho. A menor alteração no curso da história pode fazer com que ele apareça no outro lado do mundo. Depois de tanta mudança, não sei dizer. E quanto ao normal?
O segundo deus do norte estava no continente de Begarit, enquanto o terceiro estava na região em guerra do continente central, eu acredito. Ambas eram muito distantes, e nomear continentes inteiros dificilmente reduziria a distância. Entendido. O próximo é o deus da espada, eu acho. Portanto, a ordem agora era o deus da morte, Atof, depois o deus da espada. Sinceramente, eu queria conversar com muito mais pessoas. Os principais grandes poderes, em ordem, eram deus da técnica, deus dragão, deus lutador e deus demônio. Com exceção do deus dragão, todos eles estão selados ou desaparecidos. Certo? Espere um pouco. Por falar nisso, eu disse, você acha que o deus da técnica se aliaria a mim? Lembro-me de você ter dito que ele se separou do deus demônio, o que significa que ele deve estar disposto a me ajudar a lutar contra o Hitogami. Certo. Você tem mais utilidade para o seu tempo. Sim, suas memórias ficaram um pouco confusas. Certo. Ok, então e se nós, o fundíssemos de volta com o deus demônio Laplace para devolvê-lo à sua verdadeira forma? Espere. Acho que isso deixaria o Sr. Perugius furioso, não é? Você poderia, por exemplo, falar com ele. Chega, rosnou Orsted, e eu me calei. Não vou me aliar a eles. Eles. Agora entende o que ele estava dizendo. Orsted viu Laplace e Perugius como sendo feitos do mesmo tecido. O mesmo provavelmente acontecia com todos os 5 generais dragões. Mas, você não acha que se Perugius soubesse algo sobre Laplace ele falaria? Se ele se tornar meu inimigo, eu acabarei com ele. Entendido. Eu poderia adivinhar por que ele estava sendo tão obstinado. Perugius não era afetado pela maldição de Orsted. No entanto, Orsted não fez nenhum esforço para se aproximar dele, e agora essa recusa obstinada. Mas não tínhamos muitas opções aqui. Ainda assim, por algum motivo, hesitei em perguntar. Não conseguia fazer a pergunta. Parecia que aquele não era o momento certo. Se eu lhe perguntasse, os tesouros secretos que levam ao Hitogami são as vidas dos 5 generais dragões. Eu suspeitava que acabaria tendo Perugius ou Orsted como inimigos. Eu devia muito a ambos, e não queria acabar no meio da briga deles. No momento, a atitude mais inteligente era fingir que eu ainda estava no escuro. Entendi, eu disse. Vamos para a próxima coisa. Prossiga. Mudei de assunto. Não havia nada de bom em insistir em um plano que Orsted já havia rejeitado. Eu seguia Orsted, o que significava que ele tinha a palavra final sobre nosso curso de ação. Embora eu tenha tentado buscar vários caminhos em Milis, fiquei com a impressão de que sua autoridade, ou como queira chamá-la, era um pouco inexistente. Isso é porque eu não tenho nenhuma, respondeu Orsted. Não seja bobo, é claro que tem. Eu queria responder, mas pensando bem, os 7 grandes poderes eram basicamente atletas que ganharam medalhas olímpicas. Talvez eles não tivessem nenhuma autoridade formal. Por outro lado, os 7 grandes poderes eram grandes nomes neste mundo. Embora a sociedade comum tendesse a se esquecer deles, as pessoas com status suficiente pelo menos os conheciam pela reputação. Os 7 grandes poderes incluíam os melhores dos melhores espadachins, o deus do norte e o deus da espada. Seus discípulos eram empregados como instrutores marciais e guardas em todo o mundo. Quando você pensa na força deles e nos aliados valiosos que seriam para qualquer poder político, a posição de Orsted como número 2 entre os 7 grandes poderes parece ser um grande negócio, e eu estava ansioso para fazer bom uso dela. Bem, sobre isso, tenho uma proposta, eu disse. O que é isso? O fato é que, enquanto Orsted era praticamente um desconhecido, Perugius era um nome conhecido. Deveria ser fácil impressionar as pessoas se elas pensassem que eu estava na mesma classe que ele, mesmo que apenas pelo título. Eu me acostumei a me apresentar como o braço direito do deus dragão, mas ainda é um pouco, como devo dizer isso? Isso não abala as pessoas. Não há muitas pessoas impressionadas com o deus dragão, sabe? Ou, pelo menos, não parece ser assim.
Então, eu estava pensando se, para maior clareza, eu poderia me chamar de Rei Dragão. Poderíamos chamar de Rei Quagdragon ou algo assim, o que for melhor. Não, disse Orsted. Espera, o quê? Eu o proíbo de usar o título de Rei Dragão. Ele estava me encarando. Tipo, realmente olhando. Sim, eu entendi. Eu conseguia ler seu rosto, mesmo quando ele usava uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Essa era provavelmente sua cara de raiva. Ele está seriamente irritado. Mas que diabos? Cara, estou tremendo. Todos eles vivem como querem, agarrados ao seu orgulho esfarrapado. Depois, morrem por causa de rancores mesquinhos. Como eu não disse nada, Orsted continuou, você é diferente. É por isso que você não pode usar esse nome, Rudeus Greirat. Sim, senhor. Isso foi inesperado. Eu não havia me preparado para um confronto real. Achei que ele me despistaria com um descontente, você pode se chamar do que quiser. Droga. Eu não conseguia parar de tremer. Ouvi um som de repreensão, assim que Eris avançou. Eris? Não. Eu a chamei. Relaxe. Isso não é uma briga. Não é nem mesmo um desentendimento. Eu disse algo que está totalmente em desacordo com o plano do chefe para a empresa, e agora ele está bravo. Portanto, saia dessa postura e tire a mão de sua espada. Está bem? Fui longe demais. Minhas desculpas, eu disse. Não importa, respondeu Orsted, e eu abaixei a cabeça. A raiva de Orsted se dissipou. Orsted sempre agia com base no pressuposto de que tinha os laços para se apoiar, mas algumas coisas ainda não eram negociáveis. Eu havia pisado em um ponto sensível sem perceber. Bem, tanto faz. Não importava como eu me chamava. Eu poderia projetar a autoridade de várias outras maneiras. Meu próprio senso de majestade talvez não fosse tão fácil de ser aproveitado, mas eu poderia, eu poderia pegar emprestado um pouco da autoridade de Ariel e do reino de Azura, talvez. Certo, vamos continuar com isso. Vamos supor que eu consiga que Ariel me dê alguma autoridade, então. Quem devo tentar trazer para o nosso lado depois do Deus da Espada? O reino Beeril seria o melhor. É lá que reside o Deus Ogro. O Deus do Minério pode esperar até mais tarde. Se chegarmos à guerra, ele fornecerá armas de boa qualidade, mas não é bom em uma luta. Agora que Orsted mencionou isso, eu me lembro de ele ter dito que o Deus Ogro e o Deus do Minério deveriam ser trazidos com o resto. Você quer dizer que eu deveria pedir ao Deus Ogro para se juntar a nós? É extremamente provável que ele seja um discípulo do Hitogami. Devemos esmagá-lo antes que o Giese possa recrutá-lo. Certo, o Deus Ogro provavelmente se voltaria contra Laplace. E Laplace era o inimigo do Hitogami. O inimigo do meu inimigo, o que significa que o Deus Ogro era fácil de se transformar em um discípulo e, portanto, deveríamos esmagá-lo primeiro. Ok, sim, isso fazia sentido como estratégia, construir nossas próprias peças e, ao mesmo tempo, eliminar as do Giese, e eliminá-las uma de cada vez para que 5 delas não pudessem cair sobre nós ao mesmo tempo. Essa era uma maneira de fazer isso. Há mais alguém que possa se voltar contra nós? Não, nenhum tão significativo quanto o Deus Ogro, respondeu Orsted. Há o Rei Abissal Vita, que vive no inferno, o labirinto no continente divino, e o vil Rei Demônio Quebra-Cabla do continente demoníaco. Seria prudente remover esses 2. No entanto, atacar esses 2 primeiro causaria problemas, então eles podem ser deixados para o final. Estou vendo. Todos eles tinham nomes muito estranhos. Eu me perguntava se teria que lutar com eles apenas pelo crime de ser provável que fossem recrutados pelo Hitogami. Eles ainda não tinham feito nada. Não eram discípulos. Será que Orsted se importaria se eu os tornasse meus aliados primeiro? Eu não me opunha totalmente a lutar com eles. Se parecesse que as coisas não iriam funcionar, eu poderia lutar com eles então. No fim das contas, eu não estava muito interessado em assassinar pessoas antes mesmo de elas se envolverem em tudo isso. Tudo bem,
então o plano é torná-los meus aliados ou neutralizá-los. De fato. Os detalhes virão depois, eu acho. Vamos ao próximo tópico. Sobre meus planos de visitar o reino do Rei Dragão. Depois disso, Orsted me deu algumas informações sobre a família real e os nobres com poder no reino do Rei Dragão. Foi aí que deixamos as coisas. Eu não esperava que a história do Rei Dragão o irritasse tanto. É preciso ter mais cuidado na próxima vez. Ufa! Bem-vindo de volta, Presidente Rudeus. No momento em que saí da sala do chefe, a moça da recepção se levantou e fez uma reverência entusiasmada. Uma garota meio elfa, meio humana. Ela herdou a longa vida útil de um elfo, mas ainda era muito jovem. Ela havia sido contratada como secretária de Orsted após uma série de rigorosos processos de seleção de um grande número de candidatos. Ela passava o dia todo sentada aqui, sem nunca ver Orsted, porque ele estava sempre fechado nos fundos. Ela agia de acordo com as ordens dele puramente por meio de comunicação escrita, além de cuidar meticulosamente das tarefas administrativas. Qual era mesmo o nome dela? Oh, sim, obrigado. Você não parece estar bem. Há algum problema? Na verdade, não. O Sr. Orsted não ficou muito feliz comigo. Estou vendo. Até você se mete em encrenca às vezes, presidente. Talvez eu tenha puxado o rabo do tigre dessa vez, por assim dizer. Oh, meu Deus! Mas o seu realmente confia em você, presidente Rudeus. Ele pode simplesmente ter grandes expectativas em relação a você. Hahaha. Não, não foi isso. Ela era resistente à maldição de Orsted e atenciosa com os outros. Era uma senhora fantástica. O único problema é que eu realmente não conseguia me lembrar do nome dela. Qual era, sério? Farist, ou Feristale? Não, isso não estava certo. Aisha provavelmente saberia, mas ela estava com Zenith no momento, na sala ao lado. Tudo bem. Eu perguntaria a Aisha em particular em outro dia. Eu estava pensando, se Orsted é o seu e eu sou o presidente, não parece que eu sou mais importante do que ele. Oh! Como devo chamá-lo então? Eu me pergunto. Linia era a seu em exercício, e Aisha era conselheira e também vice-chefe. Se eu era o presidente da empresa, então isso deixava. E quanto ao comandante-chefe? Bem, ele deve ter a aprovação final. É verdade? Bem, acho que vou falar com ele, eu disse. Independentemente disso, ela parecia estar fazendo um bom trabalho aqui. Até agora, não houve nenhum problema grave, e sua alegria a manteve todos motivados. Orsted não parecia ter nenhuma queixa. Eu também tive certeza de contratar alguém com uma dívida enorme, então ela tinha um pouco mais de motivação para tolerar um dia difícil aqui ou ali. Não houve nenhum outro problema. Não, nada. Isso é um alívio. Se as coisas não estiverem funcionando bem ou se houver qualquer outra coisa que queira, entre em contato comigo imediatamente. Se estiver ao meu alcance, eu me certificarei de que seja feito. O quê? Ela ficou surpresa. Por que isso aconteceu? Era verdade que nossa empresa não tinha nenhum padrão de trabalho a ser cumprido, mas eu estava tentando criar um ambiente de trabalho positivo. Desculpe-me, senhor presidente. É que o Sr. Orsted me perguntou a mesma coisa. Oh, ele fez isso? Ele já fez tantas acomodações para mim. Normalmente, qualquer pessoa que recebesse uma oferta como essa, mesmo que indiretamente, ficaria atenta, pensando que se tratava de um acordo com o diabo. Isso devia significar que o capacete especial que Cliff havia feito estava fazendo seu trabalho, aliviando os efeitos da maldição de Orsted. Bom material. É uma pena que eu não possa nem ver seu rosto, depois de tudo que ele fez por mim. Isso é culpa da maldição. No momento em que você visse o rosto dele, toda a gratidão que você sente agora se transformaria em ódio e desconfiança. É horrível, não é? É verdade? E é por isso que, quando o Sr. Orsted estiver trabalhando lá atrás, você nunca deve dar uma espiada pelos painéis deslizantes. O que são painéis deslizantes? Repetiu ela,
Confusa. Eu tossi. Na verdade, desde que ele estivesse usando o capacete, 1 ou 2 olhares provavelmente não fariam mal. Mas conhecendo Orsted, ele não usava o capacete o dia todo, todos os dias. Não poderíamos ser muito cuidadosos. Não importa. Vou deixar as coisas com você, então. Entendido, senhor presidente. Mais uma coisa. Você pode dar a entender ao chefe que o presidente parecia realmente agoniado? É claro. Ela deu uma risadinha. Sabe, eu não esperava que você fosse tão tímido. Não há nada de surpreendente nisso. Eu sempre fui assim. Sou tão corajoso quanto alto. Depois dessa conversa, saí do escritório. Certo. Em seguida, tive que relatar à minha família sobre a Zenith toda a história com o Giese. Havia muita coisa que eu precisava dizer. Pelo menos não eram só notícias ruins, mas isso não era um grande consolo. Ponto de vista de Lilia. Naquele dia, Elinalise estava conosco. Ela vinha à casa algumas vezes por semana para falar com as patroas da casa. Ela era casada, tinha um filho e sua própria casa, mas seu marido estava longe. Eu esperava que ela se sentisse solitária. Esse sentimento era muito familiar tanto para as senhoras da casa quanto para mim. No entanto, pela maneira de agir e pela postura de Elinalise, você nunca imaginaria que ela estava se desfazendo por dentro. Imagino que era por isso que ela vinha constantemente em busca de conselhos. Discutimos todos os tipos de questões, desde que tipo de educação era apropriada para crianças de uma certa idade até pequenas reclamações. Uma dessas perguntas: quando você acha que Aisha aprenderá a se comportar como uma adulta? Eu também me pergunto o mesmo. Não é como se ela não pudesse. Bem, ela provavelmente não o fará até que sinta que é necessário. Quando será isso? Digamos que ela tenha encontrado um garoto de quem gostasse, por exemplo. Suponho que o mestre Rudeus não servirá. Você sabe tão bem quanto eu que a razão pela qual Aisha continua agindo como uma criança é porque ela está atrofiada em seu papel de irmã mais nova de Rudeus. Ela não é amante ou esposa dele. Agora que estamos discutindo o assunto, acho que eu sabia disso. Tudo isso quer dizer que você precisa encontrar outra pessoa para Aisha. Alguém encantador. Alguém que não lhe dará atenção a menos que ela se comporte como uma adulta. Pensei. Sim, era eu quem estava procurando conselhos naquele dia. A senhorita Elinalise parecia muito mais jovem do que eu, mas tinha a sabedoria que vem com a idade. Fiquei grata por ela ter abordado minhas preocupações de forma tão completa. Sim. Você quer alguém mais jovem e um pouco inútil. Alguém que tem uma queda séria por mulheres crescidas. Uma queda, você diz? Exatamente. A Aisha não deve ter problemas para satisfazer as fantasias de um garoto como ele, e ela também pode colocar um pouco de juízo nesse tipo de menino. Eu sabia muito bem que Aisha não iria ficar com o mestre Rudeus. Ele não a queria, e ela não estava interessada nele. Infelizmente, também não vi nenhum candidato em potencial ao casamento que eu trouxe para casa se dar bem. Tudo que você pode fazer é tentar fazer com que isso aconteça. Estou vendo. Responde, baixando a cabeça, e então gritei: "Oh!" Quando Léo entrou galopando na sala de jantar. A senhorita Lara e a senhorita Lucille estavam sentadas nas costas dele. Elas pareciam estar brincando de cavalinho. Wolf. Léo latiu, olhando para mim. Que estranho. Ele era um cão inteligente e quase nunca latia, a menos que houvesse um motivo. Não poderia ser que algo tivesse acontecido com Silfiete. Wolf, Wolf. Léo abanou a cauda, olhou de mim para a porta da frente e depois para trás. Ah, então não importa. Léo estava feliz demais. Além disso, se algo acontecesse com Silfiete, ele teria latido com urgência para que alguém viesse até ele. Seu olhar estava fixo na porta da frente. Teríamos uma visita. Léo não costumava abanar o rabo para as visitas. Ah, talvez a senhorita Roxy tenha voltado para casa, pensei, levantando-me no momento em que a fechadura da porta da frente fez um clique.
Corri para receber os recém-chegados. Oh, ei, Lilia. Estamos de volta. Ei, Lilia. Bem-vindo ao lar, mestre Rudeus. Senhorita Iris. Eu gritei. Lá, na porta, estava o mestre Rudeus, junto com a senhorita Iris, senhorita Zenith e Aisha, e muito mais cedo do que eu esperava. O plano do mestre Rudeus era permanecer em Melis por cerca de meio ano, mas quase um mês e meio se passou desde que eles partiram. Além disso, a expressão do mestre Rudeus estava excepcionalmente solene. Soube imediatamente o que havia acontecido. Tinha havido problemas. Seja o que for, provavelmente foi culpa da Lady Claire. Lady Claire não era uma pessoa muito flexível e também era um pouco severa com Aisha e a senhorita Norrin. Ela era uma crente devota de Melis e não era de forma alguma uma pessoa ruim, mas também não era uma pessoa que se pudesse chamar de boa, mesmo que estivesse sendo simpática. Pensando em suas personalidades, ela e o mestre Rudeus seriam como óleo e água. Se eu tivesse que adivinhar, eles tiveram um sério desentendimento sobre algo relacionado à família, e isso resultou em um confronto. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. A expressão já solene do mestre Rudeus ficou ainda mais severa. Eu tinha certeza de que o mestre Rudeus podia lidar com qualquer obstáculo, mas era lógico que algumas diferenças simplesmente não podiam ser resolvidas. Acho que você poderia dizer isso, respondeu ele. Sua frase foi deliberadamente vaga. Foi Lady Claire? Perguntei. Rudeus pareceu surpreso. Não, respondeu ele. Bem, quero dizer, Claire e eu tivemos um pequeno desentendimento. Mas agora estamos bem. No fundo, ela não é uma pessoa tão ruim assim. Isso só me deixou ainda mais perplexa, embora eu tenha me sentido um pouco aliviada. Durante o último mês e meio, fui acometida de ansiedade por não ir com eles. Achei que deveria acompanhá-los na mediação. Minhas preocupações eram infundadas, de acordo com a explicação de Rudeus. O que havia dado errado? Então, comecei, mas o mestre Rudeus desviou o olhar com uma expressão preocupada no rosto. Ao lado dele, Aisha parecia desconfortável. Algo mais deve ter acontecido. Olhando para Aisha, ela pode ter sido o objeto do conflito. A Aisha se tornou um incômodo. Como eu havia acabado de dizer a ele na Lise, Aisha, apesar de já ter 15 anos, recusava-se veementemente a se comportar como uma adulta. Ela era talentosa, mas persistia em agir como uma criança. Eu estava tão orgulhosa dela, há muito tempo. Eu achava que essa garota era uma criança talentosa. Agora posso retribuir ao mestre Rudeus por sua bondade. Mas se ela nunca deixasse de ser uma criança talentosa? Não, Aisha fez bem o seu trabalho, disse Rudeus. A essa altura, até eu sentia que estava bisbilhotando ao abrir a boca. Então, por quê? O mestre Rudeus me interrompeu. Olha, vai ser uma história muito longa quando eu entrar nela. Podemos esperar até que todos estejam aqui. É claro? Peço seu perdão, mestre Rudeus. Não se preocupe. E nem tudo são más notícias. Tenho uma ótima notícia. Preciso desfazer as malas, então cuide da minha mãe para mim, ok? O mestre Rudeus deu uma risada fraca e saiu correndo para seu quarto. A senhorita Iris, preocupada, foi atrás dele. Aisha e a senhorita Zenith ficaram onde estavam. Aisha estava de mau humor, mas de alguma forma senti que a senhorita Zenith estava de bom humor. Você se comportou bem, Aisha? Perguntei. Fiz uma espécie de besteira. Ah, então não estava de mau humor. Ela estava deprimida. Isso não é coisa sua, pensei. Desde criança, Aisha dificilmente cometia erros e, nas raras ocasiões em que os cometia, raramente os assumia. Mas agora aqui estava ela, admitindo um erro sem hesitação. Ela pode ter amadurecido um pouco mais do que eu pensava. Foi algo muito ruim? Não, Rudeus consertou o problema imediatamente. Fiquei em silêncio. O que poderia ter sido? Com aquela expressão no rosto do mestre Rudeus. Mas não importa.
Ele disse que falaria sobre isso mais tarde, então eu esperaria. De repente, percebi que Zenith estava olhando para mim. Ela estendeu a mão, parecendo extremamente ensolarada, então peguei sua mão e a levei até seu quarto. Mais tarde naquela noite, toda a família se reuniu. Todos estavam lá por ordem do mestre Rudeus. Elinalise já estava aqui, portanto, é claro que estava presente, assim como a senhorita Norrin e a senhorita Roxy, que acabara de chegar da escola. É claro que era comum que a família se reunisse quando o mestre Rudeus voltava para casa, mas muito menos comum que ele propusesse isso formalmente. Geralmente, reuníamos todos apenas quando os olhos perspicazes de Aisha ou da senhorita Sophie consideravam necessário conversar sobre algum assunto. Rudeus ainda tinha aquela expressão em seu rosto. Isso ia ser importante. Quando ele começou a contar sua história, ouvi com receio. Vamos dar andamento às coisas. Primeiro, atingi com sucesso meus objetivos em Melis. Cliff também conseguiu entrar na igreja, portanto, não precisa se preocupar com ele. Apesar de um contratempo com Lady Claire, o mestre Cliff havia se estabelecido na igreja como havia planejado originalmente e, como resultado, o grupo mercenário de Rukwag estava em funcionamento. A igreja agora estava totalmente em dívida com o mestre Rudeus e ele havia recrutado a criança abençoada como aliada de Orsted. Parecia ser um sucesso total e absoluto. A senhorita Elinalise, ao ouvir que o mestre Cliff havia conseguido um cargo em Melis, pareceu aliviada. Infelizmente, a história de Rudeus não terminou aí. Giese é um discípulo do Retogami, anunciou Rudeus. Giese. Aquele demônio ladrão do antigo grupo do mestre Paul? Ele estava por trás de todos os problemas que o mestre Rudeus encontrou e, no final, fez uma declaração de guerra antes de fugir. Eu o conhecia há muitos anos, desde quando atravessamos para o continente Begarit. Mesmo naquela época, ele sempre se preocupava com o bem-estar do mestre Paul e da senhorita Zenith. Lembrei-me de como ele tinha sido consciencioso ao reunir as informações necessárias para enfrentar a expedição ao labirinto. Giese havia trabalhado incansavelmente para salvar a senhorita Roxy e a senhorita Zenith. Enquanto o mestre Paul se afundava na depressão, Giese corria de um lado para o outro tentando recrutar guerreiros poderosos para se juntarem ao grupo, vendendo mapas que ele mesmo havia elaborado por quase nada. Durante todo o tempo em que esteve ajudando o mestre Paul, ele nunca deixou transparecer que tinha outro objetivo. Eu não conseguia comparar o Giese em minha mente com o Giese que o mestre Rudeus descreveu, o traidor trabalhando para tentar derrubar mestre Rudeus, senhorita Roxy e os outros. Desde que você solicitou a publicação de avisos de procura, eu tenho me perguntado. Disse a senhorita Roxy. Tem certeza de que não houve nenhum engano? Ela mesma, uma experiente exploradora de labirintos, sempre teve grande consideração por Giese. Segundo ela, não havia ninguém mais confiável em nenhum campo, exceto no combate. Se ao menos eu pudesse dizer que houve. O mestre Rudeus deu um sorriso triste, depois tirou uma carta do bolso. A senhorita Roxy pegou a carta dele e leu o conteúdo. Sua expressão normalmente sonolenta escureceu, mas ela acenou com a cabeça, aceitando-a imediatamente. Ela passou a carta para mim. Quando olhei para ela, entendi. A carta tinha um tom leve e amigável, apesar de seu conteúdo. Algo sobre isso me disse instantaneamente, realmente era Giese. Não era que ele odiasse o mestre Rudeus ou a senhorita Roxy, ou que estivesse planejando destruí-los desde o início. Acontece que ele e o mestre Rudeus eram rivais, mas não era o tipo de inimizade que vinha de um rancor. Fazer um gesto ocasional como esse, contar a você por um senso de justiça quando ele normalmente nunca se incomoda. Isso é muito parecido com Giese, de certa forma, disse a senhorita Elinalise com um suspiro. Pensando bem, esse tipo de coisa acontecia com frequência no palácio internos de Azura. As ferozes lutas pelo poder naquele país haviam colocado dezenas de pessoas que não tinham nenhuma inimizade pessoal real umas contra as outras. No entanto, uma vez que as circunstâncias colocavam um homem contra seu semelhante,
O costume ditava que ele deveria enfrentar seu novo inimigo em uma luta justa. Essa carta modelou essa mentalidade. Sei que Giese fez muito por todos vocês, então lamento ter que dizer isso, disse o mestre Rudeus, mas parece que terei que lutar com ele, e matá-lo. As palavras pareciam lhe causar muita dor. Pode não ter sido óbvio, mas acho que o mestre Rudeus tinha grande consideração por Giese. A senhorita Iris os descreveu como bons amigos e me disse que eles se chamavam de chefe e novato. A maneira como Giese falava sobre as conquistas do mestre Rudeus como se fossem suas próprias conquistas me fez pensar que ele realmente amava o mestre Rudeus. De todos, isso provavelmente foi o mais difícil para ele. Oh, Rude, disse a senhorita Sophie. Ela parecia não saber mais o que dizer. Em contraste, o rosto da senhorita Roxy estava duro. Giese. Nosso Giese, ela murmurou. Ela, assim como eu, havia participado da festa com Giese. Ela confiava nele. No entanto, ela aceitou essa nova revelação rapidamente. Não havia dúvidas em seus olhos. Pelo contrário, tive a sensação de que ela estava determinada a ser uma rocha de certeza para o bem do mestre Rudeus. De qualquer forma, continuou o mestre Rudeus, parece que vou ficar longe por um longo tempo novamente. Vocês têm o Léo aqui para protegê-las, mas não há como saber o que o Giese pode fazer. Quero que todas vocês tomem cuidado e fiquem fora de perigo, certo? Eu não permitiria que nenhum de nós aqui se tornasse um risco para o mestre Rudeus. Eu trabalharia em conjunto com o restante da família para garantir que toda a casa fosse mantida em segurança para que o mestre Rudeus pudesse lutar sem se preocupar conosco. Ele estava sempre preocupado, sempre olhando para trás por cima do ombro. Ele não conseguia ver o quanto estávamos comprometidas. Era uma boa qualidade, sem dúvida, mas quando ele não podia contar conosco, isso o fazia se sentir distante. Embora eu suponha que, da perspectiva de alguém como o mestre Rudeus, devemos ter parecido terrivelmente frágeis. Vou me certificar disso, respondeu Roxy. Rude, se o Giese está agindo contra você, isso não é mais um trabalho simples para mim. Tudo que você precisar, me diga. O mesmo vale para mim, acrescentou Sophie. Não posso fazer nada agora, mas estou aqui para você, Rude. Elas estavam jogando com suas personalidades, como sempre. Sim, sem dúvida. A senhorita Iris acrescentou, assim que Aisha disse, é isso mesmo. As duas falaram como se não houvesse outra resposta possível. Entendo a situação, disse a senhorita Norrin. Ela parecia insegura, mas seu aceno de cabeça era determinado. Eu também aprovei, é claro. Não posso ajudar muito, eu disse, mas vou me certificar de que não me tornarei um obstáculo para você. Se não fosse pela antiga lesão em meu joelho, talvez eu pudesse ter falado com mais confiança. A resposta que dei foi o máximo que minhas forças permitiram. Obrigado, disse o mestre Rudeus. Como eu disse, provavelmente não voltarei para casa por um tempo. Mas acho que, por enquanto, podemos encerrar esta reunião familiar. Espere, grande irmão, interrompeu Aisha. Você precisa contar a ele sobre a Zenith. Ah, sim. Senhorita Zenith. Senti meu corpo enrijecer. Lembrei-me então de que o erro sobre o qual Aisha não queria falar também ainda estava por vir e fiquei ainda mais nervosa. Mas o mestre Rudeus estava sorrindo. Então, na verdade, eu descobri tudo sobre a maldição da mamãe, disse ele. Essa tinha que ser a boa notícia que ele havia mencionado, não o erro de Aisha. Ela tem uma maldição que lhe permite ler mentes. Não que ela possa ver tudo, mas, parece que ela entende todos nós muito bem. O mestre Rudeus contou tudo que a criança abençoada havia lhe dito e depois descreveu como a senhorita Zenith percebia o mundo ao seu redor. Lágrimas escorreram pelo meu rosto quando uma grande onda de lembranças me invadiu. Havia muitos sinais, agora que eu sabia como procurá-los. A senhorita Zenith sempre esteve um passo à frente no cuidado com o jardim, quando a senhorita Lucy ainda era pequena, parecia saber quando ela choraria antes que isso acontecesse. Depois, havia, bem,
Eu não tinha certeza de como descrever isso. A senhorita Zenith sabia sobre Paul. Todos nós presumimos que ela não sabia que ele havia morrido. Pensamos que, se suas lembranças voltassem, ela ficaria perturbada. Mas ela sabia de tudo. Não só isso, mas ela havia aceitado o fato e começado a seguir em frente. Quando me dei conta disso, não consegui parar de chorar. Lilia, disse o mestre Rudeus. Eu sinto muito. Mestre Rudeus. Não havia um olho seco na sala, mas eu fui a única que enterrou o rosto em minhas mãos e soluçou. Eu não tinha feito nada além de chorar recentemente. Quando eu era jovem, quase nunca derramava lágrimas. Não pensei que minhas emoções tivessem tanto controle sobre mim. Poderia ser outro sinal de que eu estava envelhecendo. Aisha acariciou minhas costas enquanto eu chorava e, quando minhas lágrimas finalmente diminuíram, a senhorita Zenith veio e colocou a mão em minha cabeça, fazendo com que os soluços voltassem a se manifestar. Ponto de vista de Rudeus. Meu relatório de volta para a família estava pronto. Todas deram suas respostas encorajadoras de sempre, palavras que me fizeram sentir que eu podia confiar nelas. Eu sabia que a Lilia e a Roxy, em particular, tinham sentimentos complicados em relação ao Giese, mas ambas concordaram com a necessidade de abatê-lo sem nenhuma queixa ou receio. O próximo a chegar foi Zanoba. Eu planejava fazer uma visita ao reino do Rei Dragão, então teria que falar com ele antes de sair de sua companhia. Ele teria seus próprios pensamentos sobre o assunto, sem dúvida. Iris, a Sophie e a Roxy vieram comigo. Levamos a carruagem do grupo mercenário para a loja de Zanoba. O principal item da agenda era fazer uma lista de verificação para ligar a armadura mágica. Tudo bem, então vamos nessa, eu disse quando ele expôs suas ideias. Era hora de retomar o desenvolvimento da versão 3. Além disso, eu precisaria de outro truque para manter na manga. Giese já tinha visto a armadura mágica, então ele descobriria uma maneira de combatê-la. Eu queria outra arma secreta. Quando expliquei tudo isso, Zanoba respondeu com confiança: fico muito feliz em ajudar. Eu também, interrompeu Roxy. Meu conhecimento sobre círculos mágicos cresceu substancialmente nos últimos anos. Acredito que posso ajudar em alguma coisa. Assistência, você diz? Quero dizer, sou grato, mas não tenho certeza se é uma boa ideia. O fato é que a armadura mágica agora era tão complexa que nem mesmo eu conseguia fazer muito mais do que montá-la e ligá-la. Tem certeza? Eu disse. Não é o tipo de coisa em que você pode entrar de ânimo leve. Roxy fez beicinho. Rude, querido, você sabe com quem está falando, não sabe? Perdoe-me. Eu gaguejei. Fiquei um pouco louco por um segundo. Eu deveria saber que não há nada que a senhorita Roxy não possa fazer. Não sei o que estava pensando. Sou um palhaço. Uma causa totalmente perdida. Eu deveria morrer aqui mesmo. Eu fiz todo esse estudo para você, Rude. Revisei todas as anotações de pesquisa de Zanoba e Cliff para poder ajudar na manutenção e nas atualizações. Roxy. É isso mesmo, lá em Chirone ela conseguia desenhar círculos mágicos de nível Santo do Fogo. Ocorreu-me que talvez ela nem sempre tenha sido capaz de fazer isso. Talvez ela tenha aprendido isso quando pesquisou os círculos mágicos depois de voltar para a universidade. Está bem, então, concordei. Estou colocando a armadura mágica, e minha vida, em suas mãos, mestre. Eu aceito, respondeu ela. Eu supunha que, com a partida de Cliff, a pesquisa da armadura mágica ficaria estagnada, mas cometi um feliz erro de cálculo. Qualquer armadura que Roxy fizesse para mim valeria por si só um exército. Ela poderia ter feito algo perigoso de papelão. Se fosse necessário, eu ainda enfrentaria 3 Orstedes de uma vez com ela e os arrasaria. Mas não sou nenhum Cliff, portanto, não crie expectativas muito altas. Disse Roxy. Apesar disso, ela parecia orgulhosa de si mesma, provavelmente devido à confiança em suas habilidades. Fiquei imaginando se ela já não tinha alguns planos de melhorias planejados. Hahaha.
Agora que o mestre está aqui, não haverá mais nada para eu fazer. Disse Zanoba, e todos nós rimos. Certo, Zanoba, continuei. Há outro motivo para eu ter vindo aqui hoje? Ah! Seja o que for, parece sério. Talvez você tenha ficado sabendo da minha aquisição de uma estatueta nova e fascinante outro dia. Meu amigo, é um espécime tanto. Feita de um material único. Seus membros são bastante flexíveis. Estou indo para o reino do Rei Dragão, eu disse, calando Zanoba no meio da frase, para ver Randolph. Você virá. Certo. Zanoba pegou minha mão, apertando-a com força. Graças à prótese de Zalif, ela estava fria, mas a força de seu aperto foi precisamente calibrada para não esmagar minha mão. Obrigado, mestre, disse ele. Sim, chega de agradecimentos. Você vem ou não? Vou arrumar minhas coisas imediatamente. Isso significa que você está vindo, certo? Muito bem, então. Zanoba estava implorando para saber quando eu expandiria para o reino do Rei Dragão desde sempre. Fazia todo o sentido que ele viesse comigo. Ele passou o tempo todo muito preocupado com a criança que Pax deixou para trás. Agente firme, eu disse. Não é como se eu estivesse indo embora neste exato momento. Ah, claro. Peço perdão. Então vou procurar alguém para assumir a loja primeiro. Embora eu quase não tenha trabalho no momento. Zanoba gargalhou. A Zanoba Store estava crescendo a cada dia. O número de vitrines e de funcionários havia aumentado e, atualmente, quase tudo era feito por funcionários no local. Como chefe da organização, o trabalho de Zanoba agora era tomar as decisões finais sobre os principais projetos, fazer entrevistas para cargos executivos e fazer verificações de garantia de qualidade nos produtos de cada local. Como a Zanoba Store em si era um pouco como uma subsidiária da Orsted Corporation e ele não precisava se envolver em nenhuma tomada de decisão, bem, não havia muito que ele fazer aqui, se eu fosse brutalmente honesto. Tudo bem, apenas certifique-se de que você seja rápido. Entendido, ele respondeu e, com isso, segui meu caminho. Não estávamos indo para o reino do Rei Dragão porque algo havia acontecido. Eu não esperava que algo acontecesse. Mas, dado o meu histórico, as chances de nos envolvermos em algo eram altas. Poderíamos nos deparar com Jesse tentando recrutar Randolph, por exemplo. Ok, isso era improvável, mas eu queria ir com a devida cautela mesmo assim. Uma pessoa ficou estranhamente quieta no caminho para casa. Eris olhava para fora da janela da carruagem, aparentemente em pensamentos profundos. Talvez ela estivesse pensando em Jesse. Não importa o que ela diga agora, Eris tinha gostado de Jesse quando conheceu na Grande Floresta. Eu me lembro de ela ter me dito que iria fazer com que ele a ensinasse a cozinhar. Ela não se dava bem com muitas pessoas, mas Jesse era diferente. Seu filho apertou minha mão de repente. Olhei para cima. Está tudo bem, Rudy? Perguntou ela. Ah, sim, está tudo bem. Eu não sabia o que era isso ou como estava tudo bem, mas falei assim mesmo. Toda a situação com o Jesse foi um grande choque, mas havia muitas outras coisas que estavam bem. A barriga de Sophie havia aumentado desde que eu saí para levar Zenith para o país sagrado de Milis. A gravidez havia sido detectada há cerca de 3 meses e, desde então, mais 1 mês e meio havia se passado, de modo que, somando tudo, ela estava com cerca de 5 meses de gestação. E você, Sophie? Perguntei. Eu nunca fui próximo de Jesse como o resto de vocês. Ah, certo. Não foi isso que eu quis dizer. No entanto, se ela não estava falando sobre a gravidez, eu poderia presumir que estava indo bem. Afinal, esse era seu segundo filho. Fazia sentido que ela já fosse experiente. Mesmo assim, eu não podia me acomodar. O Hitogami havia dito algo, há muito tempo, sobre como o destino das pessoas fica ambíguo quando elas estão grávidas, e isso as torna mais fáceis de matar. Como o Hitogami deu esse aviso sinistro, eu havia convocado uma feira guardiã por sugestão de Orsted.
Eu tinha certeza de que Sophie ficaria bem, mas não conseguia me livrar de toda a minha ansiedade. Eu tinha certeza de que havia feito tudo o que podia, mas mesmo assim. Incapaz de acreditar em minhas próprias palavras enquanto falava, anunciei, até que eu lide com o Giese, vou desistir do sexo. Sophie ficou olhando. Roxy ficou boquiaberta. Eris estreitou os olhos para mim. Tudo bem. Se é isso que você quer, Rudy, disse Sophie. Não me importo, eu só. Eu também não me importo, disse Roxy, duvidosa. Embora isso seja algum tipo de gesto religioso. Eu lhes disse, certo. O Hitogami disse que é mais fácil mirar em você quando está grávida. O Giese pode tentar usar isso também, então acho que devemos parar por enquanto. Todos olharam para mim como se fosse a primeira vez que estivessem ouvindo falar disso. Talvez eu não tenha contado a elas. Ou talvez eu tenha contado e elas tenham se esquecido. A memória das pessoas muitas vezes fica turva. Acho que não temos escolha, disse Eris de forma concisa, virando-se para olhar pela janela novamente. Ela não parecia feliz, mas não discutiu. Mas é difícil imaginar você cumprindo um voto como esse, Rudeus. Severo. Aparentemente, minhas regiões inferiores não eram confiáveis. Eu também não confiava nelas. Por enquanto, elas estavam se comportando bem, mas quando se está segurando uma arma carregada, o dedo do gatilho coça. Os homens são assim mesmo. Uma vez engatilhada, não demora muito para disparar. De jeito nenhum a Sophie pode parar de uma vez só, acrescentou Eris. Herme, vou me ater a isso se é isso que o Rudy quer. Como se fosse. No momento em que Rudeus disser, vamos brincar um pouco, você cederá, como se dissesse, bem, se for só um pouco. Certo? Sim, admitiu Sophie. Mas certamente não havia problema em tocá-la. Digamos que eu a abraçasse e deixasse a munição no canô. Só um pouco. Esse tipo de pensamento seria a minha morte. É por isso que estarei ao lado de Rudeus o tempo todo, pronta para espancá-lo se ele tentar alguma coisa. Portanto, se eu tentar me ocupar, basta uma pancada de Eris para que eu me apague como uma luz. Então, quando eu acordo, tudo está esquecido. Perfeito. Obrigado, Eris, murmurei. Certo. De hoje em diante, eu sou Rudeus, o celibatário. Isso não será nada difícil.